Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo aqui do canal Professor Investidor para falar aí sobre investimentos com vocês, né? E também sobre educação financeira de uma forma geral. Hoje nós vamos falar aí sobre resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa Camil. Essa que é uma das últimas empresas a estar divulgando seus resultados aí a cada trimestre. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se e venha fazer parte aí da comunidade Professor Investidor. Então, já compartilhando a minha tela aqui com vocês, sem muita enrolação, vamos falar sobre os resultados da empresa Camil. Lembrando que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, sendo apenas um vídeo instrucional para trazer informações sobre o mercado financeiro e sobre essas empresas e como que foi o resultado delas, sendo as informações aqui divulgadas todas de âmbito público e disponíveis no site de relação com investidores da empresa aqui apresentada. Para quem não conhece a Camil, vou falar aqui brevemente, é uma empresa do setor alimentício, né? É uma empresa que trabalha aqui com diversos produtos que você tem aí, né, no seu dia a dia, na sua mesa, né? Nós temos aqui, por exemplo, o arroz, feijão, temos aqui o macarrão, inclusive a marca Amália, que é uma marca bem distribuída aí pelo Brasil, né? A marca União de Açúcar, temos aqui também café instantâneo, temos aqui sardinhas, temos aqui biscoitos da Mabel. Então a gente vê que é uma empresa que tem um portfólio super diversificado em relação, né, a diversos alimentos aí, né, desse setor. Então isso aqui já nos mostra um ponto positivo sobre a Camil, que é a diversidade de produtos dentro do seu portfólio. Mas, né, vamos continuar aqui e falar um pouquinho sobre a Camil. Camil ela se divide aqui em dois braços dentro dos produtos em que ela entrega. São os produtos de alto giro, que são aqueles produtos que vendem numa maior quantidade, mas tem ali, né, uma lucratividade menor, ou seja, uma margem menor sobre eles. E do outro lado, eles têm os produtos de alto valor, que são aqueles produtos que acabam vendendo no volume menor, só que tem um preço de venda maior. E quando a gente for olhar a abertura de receita de cada um desses componentes da carteira da empresa, a gente vai entender um pouquinho sobre essa diferenciação entre o volume de venda e o valor agregado a esses produtos. Tá? Sendo aí a Camil também uma empresa que atua tanto no Brasil quanto internacionalmente em países sul-americanos, que a gente vai dar uma olhadinha também quando a gente for olhar na parte da receita internacional da empresa. Alguns destaques aqui que a gente já pode observar, né, em relação aos resultados da Camil, né, onde a gente consegue observar aqui, né, que eles tiveram um bom resultado na receita líquida, né, aqui chegando a 3,2 bilhões de reais, com um crescimento de 12%. E quando a gente olha aqui para o EBITDA, né, a gente vê um EBITDA de 288 milhões de reais, com um crescimento de 35,4% no ano contra ano, chegando aqui a uma margem EBITDA de 8%. Né? Então a gente vê uma margem EBITDA aí interessante também, crescendo 1,5 pontos percentuais no ano contra ano. E, né, eles venderam um total de 594 mil toneladas de produtos. E mesmo assim eles tiveram um decréscimo, né, nesse volume de 5,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A gente vê que tanto o alto giro, né, Brasil quanto o internacional tiveram quedas aqui de 6% e 8%, respectivamente. E o alto valor, né, a gente vê aqui com um crescimento de 8,5%. Então eles tiveram queda no volume vendido, tanto do alto giro, né, brasileiro quanto internacional, e tiveram um crescimento em contraparte do alto valor, que inclusive é até interessante porque cresce o volume do alto valor e consequentemente, né, acaba aumentando também a participação da receita líquida, tendo em vista, né, que o alto valor tem aí uma maior margem de lucro para a empresa. Descendo aqui a gente consegue ver um pouco mais, agora fazendo a abertura do alto giro, do alto valor e do internacional, para a gente conseguir ver essas três carteiras de forma distinta. Quando a gente olha para o alto giro, né, a gente vê aqui as principais marcas, que é a Arroz Camil, o Arroz Namorado, o Açúcar União e o Açúcar da Barra. Então a gente vê aqui esse alto giro, né, apresentando aí um decréscimo na questão do volume, caindo aí o volume no ano contra ano em 6%. Quando a gente olha, né, no trimestre contra trimestre aqui de 2024, a gente vê um leve crescimento de 5,5%. Mesmo caindo o volume, a gente vê aqui, né,
uma contrapartida na parte do preço líquido, que no ano contra ano cresceu 26,3%, saindo lá do segundo TRI de 2023 de R$ 3,88 por quilograma vendido, contra R$ 4,90 agora em 2024, no segundo trimestre. Então a gente vê esse crescimento no valor, né, do quilo vendido, que acaba fazendo com que a empresa, mesmo tendo uma queda no volume, consiga se manter ali com um crescimento nos seus resultados. Quando a gente olha na questão do alto giro, ele representa aí 53% da receita líquida da empresa e representa 60% do total de volume vendido pela empresa. Descendo aqui, a gente tem o Brasil Alto Valor, né? A parte de alto valor no Brasil teve aqui alguns números interessantes para a gente. No ano contra ano, cresceu em 7,1% o valor do quilo vendido, né? E teve um crescimento no volume de 8,5% no ano contra ano. Então a gente vê aqui o preço líquido crescendo, o volume de distribuição também crescendo, né, nessa parte de alto valor, o que acaba dando uma ajuda no resultado final da empresa, tendo em vista que aqui a margem de lucro deles é um pouco maior. E a receita líquida é representada pelo alto valor em 19%, né, e o volume vendido é representado pelo alto valor em 8%. Descendo aqui, a gente vai agora para a carteira internacional. Na internacional é colocado tanto a parte de alto valor quanto a de alto giro, né, que é vendido lá fora. Inclusive, a gente consegue observar, né, que é atendido aqui 4 países e eles têm marcas específicas para serem vendidas nesses países. A parte da carteira internacional, a gente vê que teve aqui um decréscimo do primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2024, né, de R$ 5,54 por quilo vendido para R$ 4,81. Só que quando a gente olha, né, comparando com o segundo trimestre de 2023, a gente vê uma elevação de R$ 3,95 para R$ 4,81, um acréscimo de 21,8% aí no preço do quilo vendido. Quando a gente olha, né, o volume vendido no ano contra ano, teve uma queda de 8,1%, saindo lá de 205 mil toneladas para 188 mil toneladas. Quando a gente compara trimestre contra trimestre de 2024, a gente teve uma elevação de 39%. O internacional ele representa dentro da receita líquida da Camil 28%, né, e o volume vendido 32%. Então, são 3 carteiras aí que estão indo bem, performando bem em linha ali. Quando a gente pega, né, as 3 carteiras e faz o equilíbrio, a gente consegue ver que a empresa ela veio ali mais ou menos flat em relação à questão de volume, né, e também teve uma elevação significativa em relação aos preços por quilo vendido. E isso é bom para a empresa, não é à toa que ela teve aí, né, esse crescimento no lucro dela. Passando aqui para os destaques financeiros, né, a gente consegue observar que a receita líquida teve um crescimento expressivo de 12%, né, saindo de 2,9 bi para 3,2 bilhões de reais, e o custo do produto vendido cresceu aí apenas 9,6%. Isso aqui é bom, por quê? Porque a gente mostra que a eficiência operacional da empresa está boa. O custo do produto vendido ele cresceu menos do que a receita líquida, né, e isso é bom. A gente vê também que a parte de custos, né, administrativos da empresa não teve um crescimento significativo. Basicamente, ela teve uma redução de 0,1 pontos percentuais, então ela praticamente ficou flat aqui, andando de lado em relação ao mesmo período do ano anterior. E isso mostra para a gente que a empresa está, né, fazendo um bom trabalho aí em relação a manter os seus custos em linha. O lucro bruto cresceu 21,7%, isso também é bom. O EBITDA cresceu aqui 35,4%, fantástico. E o lucro líquido, né, excepcional, um crescimento de 153,4%, saindo de 47 milhões para 119 milhões. Só que, mesmo com esses crescimentos aqui, uma coisa que eu sempre gosto de pontuar na Camil é a questão das margens, né? Porque quando a gente olha para as margens da empresa, como a gente pode observar aqui embaixo, a gente vê a empresa com margens muito baixas. Apesar dela ter tido um crescimento no lucro líquido, né, de 153%, a margem dela é menor que 5%. No ano passado, a margem foi de 1,6% no segundo TRI de 23 e agora no segundo TRI de 24 foi de 3,6%. Ainda é uma margem muito apertada, mas infelizmente é do setor que a empresa atua. O setor alimentício normalmente tem uma margem mais baixa, a gente já vê isso, né, aqui pela parte do lucro bruto, que tem aqui entre 19% e 21%, né, de lucro bruto. O EBITDA varia entre 7,3% e 8,8%.
Então a gente vê que a empresa trabalha bem apertado e margens mais baixas exigem da empresa um maior capital de giro, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho na questão da dívida da empresa. Então a gente vê uma empresa que está entregando resultados positivos, mas tem margens muito apertadas e que em qualquer situação do mercado ali ela acaba, né, entrando em um período de maior dificuldade. Já vindo para a parte de endividamento da empresa, a gente consegue ver aqui que a empresa está um pouquinho complicada em relação a isso. O endividamento total da empresa, como a gente pode ver nessa linha, é de 6,2 bilhões de reais, sendo segregados da seguinte forma: empréstimos e debêntures, sendo empréstimos e financiamentos 2,9 bilhões de reais e a parte de debêntures 3,3 bilhões de reais. E o prazo de pagamento, curto prazo, ele tem aqui 2 bilhões de reais e longo prazo, né, tem aqui 4,2 bilhões de reais, dando essa dívida de 6,2 bilhões de reais no total. E ele tem aqui caixas mais aplicações financeiras, né, equivalente caixas de 2,6 bilhões de reais, chegando a uma dívida líquida de 3,6 bilhões de reais. E isso traz para a gente aqui um EBITDA de 3,5 vezes, que é um EBITDA relativamente alto. Mas, infelizmente, para o setor alimentício, né, esse setor que ela atua, é normal que tenha esse EBITDA um pouco mais alto, mas é necessário que a empresa veja uma forma de reduzir isso aqui. Né? Eu acho que deveria ficar pelo menos abaixo de 3 vezes, 3,5 vezes é um pouco apertado, e lá no terceiro TRI de 23 chegou a bater 4,3 vezes, né? Aí a dívida líquida por EBITDA da empresa. E a gente vê que eles mantêm uma média aqui na casa de 3,5% mais ou menos dessa dívida líquida por EBITDA. Então é algo que fica um pouco preocupante em relação à empresa. Em junho desse ano, eles fizeram aqui a 14ª emissão de debêntures, levantando aí 650 milhões de reais. E a gente vê que eles precisam de um alto capital de giro, né? A gente vê que eles precisam de capital de giro para estoques, adiantamento de fornecedores, contas a receber, fornecedores, outros ativos correntes e passivos correntes. Com isso, a gente vê eles aqui com capital de giro de 3,4 bilhões de reais. Então, esse alto capital de giro aqui faz com que a empresa precise manter essa rolagem de dívida. Eles fizeram investimentos de 66,5 milhões de reais, mantendo aqui o investimento na casa de 2% a cada trimestre. A gente vê uma empresa que está investindo um pouquinho, mas está, e está com endividamento um pouquinho alto, o que deixa aí a gente com uma pulga atrás da orelha. Vindo aqui para o site de análise de ações, a gente consegue ver mais detalhes em relação à empresa. Está sendo negociada a R$ 8,24, tendo uma desvalorização no último mês de 14,7% e uma valorização nos últimos 12 meses de 12,72%. Quando a gente olha o histórico da empresa, da cotação dela desde o início, a gente vê a empresa sendo negociada aqui na faixa de R$ 9 a R$ 8, né? Então, normalmente ela está andando aí praticamente desde 2020 nesse patamar. Teve esse período que ela negociou mais alta aqui, mas foi coisa rápida, bateu lá no 11, logo voltou para a faixa de 8 a 9, né? E ela já negociou lá atrás aqui na faixa de 6 a 7 reais. Então a gente vê a empresa trabalhando aqui nesse patamar, né? E a gente vê uma força aqui talvez para manter a empresa caindo e ela voltando a essa faixa de 7 reais, 6 reais aqui, tá bom? Então é um momento aí que deve talvez esperar um pouco, ver o que a empresa vai concretizar dos seus resultados e ir montando posição devagarzinho, caso você goste da empresa. Descendo aqui, a gente consegue ver o dividend yield da empresa em 3,22% hoje. Quando a gente abre aqui o histórico, a gente consegue ver que a empresa vem pagando dividendos desde 2018, né, com uma média de distribuição na casa de 2,5% a 3,2%. Chegou a pagar aqui 5,27% em 2020, 4,41% em 2022, mas a média é um pouco mais embaixo. Mas o importante é que a empresa vem pagando. Tem um PL na casa de 5,56 vezes, PVP hoje é de 1, né? Ela está praticamente negociando em cima do seu valor patrimonial de R$ 8,57 e um lucro por ação na casa de R$ 1,54, pegando a média dos últimos 12 meses. A empresa que vem entregando crescimento na receita nos últimos 5 anos na casa de 18,83% e um crescimento no lucro, né, de 8,27% nos últimos 5 anos. Tem um ROI na casa de 10%, né, e a margem, como a gente pode ver aqui embaixo, é um pouco mais apertada, né? Apesar que a empresa está crescendo bastante, a receita líquida em 2014 tinha 3,6 bi de receita líquida e agora em 2024 tem aí, né, mais de 11 bilhões de receita líquida pegando os últimos 12 meses. Ele deve fechar o 2024 próximo disso, um pouquinho acima. Mas quando a gente olha para a parte do ROI e da margem, né, a gente vê aqui a empresa sendo, né, negociada com uma faixa de 4 a 5% de margem líquida, né, e
o ROI dele fica na casa aqui de 10% na média. Então a gente vê uma empresa que tem margem muito apertada, retorno muito apertado, e isso deixa a gente aqui um pouco preocupado. Pelo menos eu fico. É uma empresa que, se eu fosse colocar na minha carteira de investimento, eu teria um maior controle de risco em relação à quantidade que eu teria dela, né, dentro do meu patrimônio alocado nela, tendo em vista que qualquer situação que acontecer no agro, que acontecer ali na economia, a empresa acaba sofrendo um pouco mais. Fora a dívida, né, que de 2021 para cá vem crescendo bastante, né? Apesar que o caixa também está tendo um leve crescimento, né? Chegou a cair aqui em 23, mas mesmo assim é uma dívida que acaba preocupando a gente um pouco. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Um estudozinho aí sobre o resultado do segundo trimestre de 2024 da Camil, uma empresa do setor alimentício. Né? Diz aqui embaixo para mim nos comentários o que você achou da empresa, né? Se você gostou aqui do nosso vídeo. Se você chegou até aqui, convido você a participar aí da nossa comunidade da Escola Professor Investidor. O link está aqui na descrição para você assistir um vídeo ali explicativo e conhecer um pouquinho mais aí da Escola Professor Investidor, que tem lá a nossa comunidade com lives semanais e também cursos, né, ali para vocês que estão sendo desenvolvidos aí ao longo desses meses. Então, a todos os convidados, também convido você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.